Jovem é assassinado em frente a uma boate em Chapecó. Estudante é mantido refém, ele foi torturado e teve o carro incendiado pelos criminosos. 4 cidades do estado foram alvo dos caixeiros neste final de semana. Em Joinville, uma dinamite foi encontrada dentro de uma agência bancária. A dinamite tinha 300 gramas de nitrato de amônio, quantidade que seria suficiente para explodir não só o caixa eletrônico, como também parte da agência. Feriadão de Páscoa violento nas estradas, pelo menos 15 pessoas morreram. Números que já superam os registrados no feriado do ano passado, quando apenas uma pessoa morreu. A deusa, uma das vozes mais marcantes da televisão brasileira, foi enterrado ontem em São Paulo o narrador Luciano do Vale. Com certeza, uma pessoa muito especial vai estar do lado do nosso Pai Eterno. Tem Neymar, condição legal! Gol! Integrantes da ocupação Amarildo voltam a invadir outra área, desta vez na SC 406. Antibióticos, uso inadequado pode prejudicar a saúde e criar bactérias resistentes aos medicamentos. Efeito colateral é grave. Antibióticos não são água. Isso e muito mais agora no Notícias da Redação. Olá, boa tarde. Chapecó registrou o 21º homicídio neste final de semana. Um jovem de 19 anos foi assassinado em frente a uma boate. Câmeras de monitoramento registraram o crime e a polícia ainda procura pelos suspeitos. O crime aconteceu em uma danceteria no centro da cidade. Segundo a polícia, Douglas Antônio Saldanha, de 19 anos, foi atingido por 3 tiros. As imagens da câmera de monitoramento mostram a confusão que iniciou em frente a uma casa noturna. É possível notar que os supostos envolvidos correm para dentro do estabelecimento, enquanto que outras pessoas que estavam no local fogem assustadas. O crime aconteceu nesta casa noturna, na Avenida Nereu Ramos, no centro de Chapecó. A polícia segue as investigações. A suspeita é que 2 menores seriam os supostos autores do assassinato. Ainda de acordo com a polícia, o motivo do crime seria uma suposta vingança, já que o jovem assassinado era suspeito de ter atirado em um dos possíveis criminosos. A vítima tinha 18 passagens, sendo 3 por tentativa de homicídio, roubo, porte ilegal de arma e desacato. E um estudante de engenharia civil foi mantido refém durante um assalto em Balneário Camboriú neste final de semana. O rapaz foi agredido e teve o carro incendiado pelos criminosos. Tiago Bauman, de 23 anos, foi abordado na madrugada de domingo, quando saía de uma festa na Barra Sul, em Balneário Camboriú. Ele foi rendido por 3 homens que o levaram até um matagal em Tijucas, onde sofreu diversas agressões. Os criminosos chegaram a cortar a orelha do jovem. Mesmo ferido, Tiago caminhou cerca de 8 quilômetros para conseguir ajuda. O rapaz foi socorrido e encaminhado ao Hospital de São José, na Grande Florianópolis, onde está passando por cirurgias. O carro da vítima foi encontrado queimado e os criminosos fugiram e ainda não foram localizados pela polícia. Este final de semana tiveram êxito, mas uma equipe do batalhão teve que ser acionada para desativar uma bomba que havia sido colocada para explodir um dos caixas eletrônicos. A bomba estava em um caixa eletrônico dessa agência bancária que fica na zona leste de Joinville. O explosivo foi encontrado por um cliente que entrou no banco para usar um dos terminais eletrônicos. A polícia militar foi acionada e isolou a área. Para que ninguém se aproximasse, até a rua teve o acesso interditado. A equipe Cobra do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, se deslocou de Florianópolis para fazer a retirada do artefato. De acordo com os policiais que trabalharam na retirada do explosivo, a dinamite tinha 300 gramas de nitrato de amônio, quantidade que seria suficiente para explodir não só o caixa eletrônico, como também parte da agência. A dinamite foi removida com a técnica de corda. A retirada foi usada uma técnica conhecida aí no meio policial, que é a técnica da corda, tá? Onde o policial faz a retirada à distância, sem que ele precise se expor, porque existe o risco de no manuseio ali, no mínimo manuseio, haver uma detonação. Tá? Então usamos essa técnica, vocês perceberam aqui, o policial fica à distância e faz a retirada com segurança. O explosivo foi levado até o aterro sanitário de Joinville e detonado.
Em Florianópolis, no sul da ilha, uma agência chegou a pegar fogo após a tentativa de arrombamento. Os caixas eletrônicos do banco já foram alvo de assaltantes 6 vezes neste ano. A agência do Banco do Brasil fica próximo à Praia do Campeche, um dos locais mais visitados de Florianópolis na temporada de verão. A ação dos caixeiros foi à luz do dia no início da tarde de domingo. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado pela Polícia Militar para controlar um princípio de incêndio no local. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, os criminosos não souberam usar o maçarico e 2 caixas eletrônicos acabaram pegando fogo. Os bandidos fugiram sem levar nenhum dinheiro. E a polícia de Campos Novos segue nas buscas pelos ladrões que ontem à noite furtaram uma loja de móveis e eletrodomésticos no centro da cidade. O que chamou a atenção da polícia foi a ousadia dos bandidos para cometer a ação. Foi através de um buraco feito na parede que pelo menos 2 ladrões entraram na loja. Eles ainda arrancaram o sistema de alarme do estabelecimento para não serem flagrados. Um terreno baldio ao lado do imóvel pode ter facilitado a ação. Segundo funcionários, uma quantia em dinheiro teria sido levada, mas ainda não foi calculada. Os bandidos fugiram deixando para trás uma mochila. A polícia segue investigando o caso. Um grupo de 10 pessoas, entre elas 8 adolescentes, foi resgatado após ficar perdido em uma mata em Joinville, no norte do estado. Este vídeo mostra o momento do resgate. O tripulante desce do helicóptero por uma corda e chega até o ponto onde está o grupo. Nesse momento, o primeiro adolescente é resgatado. Outros 3 foram retirados da mesma maneira. Os demais foram resgatados pelos bombeiros pela mata. O grupo se perdeu na região do Morro da Boa Vista. Conforme a companhia de viação da Polícia Militar, os jovens faziam uma trilha quando se perderam. Ninguém ficou ferido. E você vai ver a seguir, feriadão de Páscoa violento nas estradas. Pelo menos 15 pessoas morreram. Números que já superam os registrados no feriado do ano passado, quando apenas uma pessoa morreu. Emoção e tristeza na despedida de Luciano do Vale. O narrador da Band foi enterrado ontem em São Paulo. Com certeza, uma pessoa muito especial vai estar do lado do nosso Pai Eterno. Vem Neymar, condição legal. Gol! E ainda, integrantes da ocupação Amarildo invadem outra área, desta vez na SC 406. Os detalhes em instantes. Estamos de volta ao vivo com notícias da redação, agora 1h11. Vamos dar uma olhadinha como está o trânsito na capital nesta segunda-feira? Temos imagens ao vivo das pontes que fazem a ligação ilha-continente. Como hoje é feriado, o trânsito fluindo com tranquilidade, tanto na ponte Pedro Ivo quanto na Colombo Salles. Neste momento, 24 graus em Florianópolis. E o feriadão de Páscoa foi violento nas rodovias do estado. Pelo menos 15 pessoas morreram no trânsito. Um dos acidentes ocorreu na noite de sábado na BR-282 em Lages, na Serra. David Alain Camargo, de 22 anos, morador da cidade, perdeu o controle do veículo e capotou. Ele foi projetado para fora do carro e acabou morrendo no local. Em Irani, no meio oeste do estado, o domingo também foi violento. Por volta das 4 horas da tarde, uma criança de 11 anos foi atropelada enquanto trafegava na SC 473 de bicicleta. O motorista fugiu sem prestar socorro. O menino chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Também no domingo, em Erval Velho, no meio-oeste, Roberval da Costa Tavares, de 22 anos, perdeu a vida durante a madrugada na BR-282. Ele trafegava na rodovia quando perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. Outros 2 jovens que estavam no veículo foram resgatados das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e conduzidos à emergência do Hospital Universitário em Joaçaba. No interior do veículo, a polícia encontrou bebida alcoólica. No total, 15 pessoas perderam a vida nas rodovias federais e estaduais de Santa Catarina. Números que já superam os registrados no feriado do ano passado, quando apenas uma pessoa morreu. O feriado prolongado, a imprudência no trânsito e o excesso de velocidade contribuíram para que tantas mortes ocorressem nas rodovias. O excesso de velocidade é uma das maiores causas de acidente e, em caso de acidente, ele aumenta muito a gravidade
justamente pela velocidade que ele está desenvolvendo no momento do acidente. Para quem ainda vai pegar a estrada, a dica é muita atenção, porque o movimento durante toda essa segunda-feira deve ser intenso nas estradas. Redobrar a atenção, os cuidados e praticar a direção defensiva, né? É andar com o máximo cuidado possível, se cuidar e cuidar também dos demais motoristas. E realmente o movimento é intenso nas estradas nessa segunda-feira. No sul do estado, a BR-101 registra filas desde o início da manhã. Mais uma vez, a região de Laguna registrou congestionamentos. Na manhã desta segunda-feira, a fila chegou a 4 quilômetros no sentido norte e a 8 em direção ao sul. O movimento da volta para casa no fim do feriadão já era esperado e no período da tarde deve ser ainda mais intenso. A Polícia Rodoviária Federal alerta que quem pretende pegar a estrada precisa ter muita paciência e principalmente responsabilidade para garantir um retorno mais seguro. E depois de fecharem um acordo na Justiça para a desocupação do terreno às margens da SC 401, os integrantes da ocupação Amarildo voltaram a invadir outra área, desta vez na SC 406, também no norte da ilha, em Florianópolis. Ontem à tarde, manifestantes começaram a montar acampamento em uma das margens da SC 406, no Rio Vermelho, no norte da ilha, em Florianópolis. Segundo o movimento, cerca de 150 pessoas ocupam a área, que é de propriedade da União. A Polícia Militar acompanha a movimentação de perto desde o início deste domingo. Para evitar confronto entre os membros da comunidade que se encontram indignados com a presença da ocupação, evitar que a situação da ocupação evolua e aguardando com isso a decisão dos canais superiores. A presença dos manifestantes chamou a atenção dos moradores do bairro. Esta assistente de serviços gerais teme que os ocupantes invadam a área ao lado. Seria de propriedade de sua família. Estou numa parte que não é da gente, mas o que a gente está preocupado é que a gente quer tirar eles dali. Porque a gente trabalha fora, a gente tem filho, a gente não sabe o risco que a gente está correndo com as crianças aqui, que eu tenho filho de menor. A reivindicação por terra, trabalho e teto começou em dezembro do ano passado, quando manifestantes invadiram uma área às margens da SC 401. Um acordo na Justiça previu a desocupação do local, mas passados mais de 4 meses, o futuro da ocupação Amarildo ainda é incerto. Cerca de 500 famílias aguardam uma orientação do INCRA, órgão nacional responsável pela reforma agrária e assentamentos no Brasil. Um terreno na localidade de Maciambu, em Palhoça, chegou a abrigar as famílias por alguns dias. Mas o movimento informou que, em reunião com os caciques, acordou que iria respeitar as terras indígenas e deixar o local. Algumas famílias estariam a caminho do Rio Vermelho e teriam sido barradas pela PM. Agora, a ocupação pretende negociar a permanência provisória na área, onde estão desde ontem. A gente espera, sim, que o Ministério Público Federal, que até poucos dias atrás estava intermediando toda essa nossa conversa, possa se dirigir para cá, para que a gente possa, então, abrir, sim, um canal institucional de discussão. E o domingo ontem foi triste para muitos brasileiros. Um domingo de futebol sem Luciano do Vale. No adeus ao narrador que foi velado e enterrado ontem em Campinas, sua cidade natal, muita tristeza e emoção. Amigos e admiradores se reuniram na Câmara Municipal de Campinas para se despedir de Luciano do Vale. A bandeira nacional sobre o caixão foi apenas uma das homenagens ao homem que ajudou a transformar o esporte brasileiro com um microfone na mão e muitas ideias na cabeça. Ele tinha na vontade de fazer o esporte uma coisa absolutamente inigualável também, né? Ele era um professor nato, né? Você sabe muito bem disso, né? Quanto nós aprendemos com ele pelo simples fato de estar do lado, né? Porque o Luciano era uma entidade. Cara, eu convivia mais com o Luciano que com a minha mulher que tá aqui, tanto que eu viajava com ele, que eu ficava com ele, cara. Foi muito difícil. Não tô entendendo ainda o que aconteceu, um negócio delicado, cara, assim. A menos de 2 meses da abertura da Copa do Mundo, a morte do narrador deixa um vazio entre os apaixonados pelo esporte e os colegas do Grupo Bandeirantes. Vem Neymar, condição legal!
difícil aceitar a ausência dele da Copa do Mundo. Difícil. Luciano do Valle tinha 66 anos de idade, 50 de carreira. Participou dos principais momentos do esporte brasileiro nas últimas décadas. Mas, além de um grande narrador, também era um visionário. Ajudou a popularizar modalidades que antes eram pouco conhecidas. Não é por acaso que ganhou o apelido de Luciano do Vôlei. E eu, como jogadora de voleibol, o que ele fez pelo nosso voleibol foi uma coisa assim linda. No basquete, transformou Hortência em rainha. Ele narrava aquilo com uma maestria, com uma emoção tão grande, quando ele falava assim, cesta da Hortência, cesta do Brasil. Hortência na bandeja! Brasil! Mais 2! E fez com que Rui Chapéu virasse ídolo nacional com as transmissões de sinuca do Show do Esporte. A sinuca, ela mudou da lama para o melhor vinho do mundo. No fim da tarde deste domingo, o corpo de Luciano do Valle foi enterrado no cemitério Flamboyant, em Campinas. Hoje, né, no dia da ressurreição de Cristo, com certeza uma pessoa muito especial vai estar do lado do nosso Pai Eterno. E depois do intervalo, começa amanhã a campanha de vacinação contra a gripe. Santa Catarina deve imunizar mais de 1.800.000 pessoas. E ainda, antibióticos, uso inadequado pode prejudicar a saúde e criar bactérias resistentes aos medicamentos. O efeito colateral é grave. Antibióticos não são água. Nós voltamos em instantes. E a semana começou com sol entre nuvens nas maiorias das regiões, mas no final da tarde a chance de chuva em várias cidades. Confira os detalhes no mapa. Na Serra, tempo encoberto e com possibilidade de chuva ao longo da tarde e também da noite. A máxima não passa dos 20 graus. Na região norte, o sol aparece entre nuvens e à noite pode chover. Temperatura de até 29. No oeste, muita nebulosidade e previsão de pancadas de chuva à noite. Máxima de 25 graus. No Vale do Itajaí, muitas nuvens e chuva. Máxima de 25. No sul, sol entre nuvens e pancadas rápidas de chuva. A máxima chega aos 27 graus. Na Grande Florianópolis, o sol aparece com muitas nuvens e à noite a chance de chuva, máxima de 27 graus. Um alerta dos médicos. Mesmo com a exigência de receita, muitas pessoas ainda tomam antibióticos indiscriminadamente. O uso inadequado pode prejudicar a saúde e criar bactérias resistentes aos medicamentos. No começo parecia um resfriado e Marré achou que podia se automedicar. Eu comecei a tomar alguns remédios aqui em casa mesmo, só um descongestionante nasal, algumas coisas que eu comprei na farmácia. O santo de casa não fez milagre e ela acabou no hospital, vítima de uma bactéria multiresistente. Sem diagnóstico definido, tomou 4 antibióticos diferentes até os médicos descobrirem qual era a causa do problema. Tive bastante dor de cabeça, inapetência, então eu não conseguia comer. Mal conseguia levantar da cama, basicamente. Estima-se que todos os anos cerca de 2 milhões de pessoas sejam infectadas por bactérias multiresistentes, também conhecidas como superbactérias. Um dos motivos é o consumo de antibióticos, que nos últimos 4 anos teve um aumento de cerca de 30% em todo o Brasil. Para os fabricantes de medicamentos, o crescimento está atrelado ao aumento de renda e emprego do brasileiro. As pessoas elas estão ou trabalhando em empresas que têm planos de saúde ou ambulatórios médicos, ou têm condições mesmo de procurar um médico e de se tratar e tratar melhor a sua saúde. A exigência de receita na hora da compra não é garantia de uso adequado dos antibióticos. No Brasil, esse medicamento é vendido em caixas. Muitas vezes o paciente leva 10 comprimidos, mas nem sempre precisa tomar todos. O restante acaba sendo usado em outra ocasião, na maioria das vezes sem prescrição. Não tome antibiótico sem ter certeza que precisa, sem falar com o médico. E não vá insistindo ao médico, quero um antibiótico para meu filho, para mim.
que está com infecção, está tossindo, está com catarro. Segundo, tome exatamente como prescrito. Se são 7 dias, não fala assim, então, já que tem 10, eu tomo 10 dias. O efeito colateral é grave. Antibióticos não são água. E começa amanhã a campanha de vacinação contra a gripe em Santa Catarina. No total, o estado vai receber 1.800.000 doses da vacina e a meta é imunizar 80% da população alvo, cerca de 1.400.000 pessoas. Devem se vacinar contra a gripe crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, indígenas, idosos e pessoas com doenças crônicas. Sábado, dia 26, é o dia D da campanha. Por isso, os postos de vacinação de todos os municípios vão ficar abertos das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. E uma boa opção para este feriado é aproveitar para conhecer um pouco da cultura e do artesanato de 10 países e de vários estados do Brasil. Até hoje à noite, a feira Artesanatos do Mundo fica no Centro-Sul, em Florianópolis. Objetos do Paquistão, da Índia, de Dubai e da Indonésia. Pulseiras, brincos, bolsas, bordados, mesas em mosaico, tecidos e uma variedade de objetos de decoração. Segundo a organização do evento, muitos destes objetos são peças exclusivas, feitas especialmente para a Feira de Florianópolis. Para quem quiser conferir a mostra, ela segue aberta até às 10 horas da noite de hoje. Os ingressos custam R$ 8,00 para maiores de 12 anos e R$ 4,00 para maiores de 60 anos. E hoje a gente fica por aqui. Um bom início de semana, uma ótima tarde de feriado para você. Voltamos amanhã. Até lá!